pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de Química Orgânica, ministrada pela professora Sara, que traz como tema funções dos hidrocarbonetos. Bem, os hidrocarbonetos eles têm como principal fonte o petróleo, né? Eles são os compostos orgânicos mais importantes e mais utilizados, certo? Porém, as funções orgânicas, elas se referem a um grupo que traz propriedades semelhantes a determinados compostos. E os hidrocarbonetos, ele possui uma série de compostos e de propriedades que vão se modificando. Então, os hidrocarbonetos em si, ele não é uma função, certo? Porém, nós vamos estudar as funções presentes nesses hidrocarbonetos. E aí, essas funções, elas são classificadas em funções dos hidrocarbonetos alifáticos e funções dos hidrocarbonetos aromáticos. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Aqui nós temos alguns tipos de funções que são aquelas, como eu acabei de mencionar, referente aos alifáticos, que são os alcanos, alcenos, alcinos e alcadinos. O que são essas funções? O que caracteriza cada uma delas? Bom, os alcanos nada mais são do que hidrocarbonetos saturados, ou seja, hidrocarbonetos que só apresentem ligações simples, como nós temos aqui o exemplo do metano, certo? Formado apenas por ligações simples. O metano, ele é produzido da decomposição anaeróbica de biomassa da matéria orgânica e ele é muito encontrado em lixões, locais com alagamentos, certo? E por isso ele é conhecido como gás do lixo ou gás do pântano. Já o alceno, que vai caracterizar ele, vai ser a presença de hidrocarboneto, ou seja, compostos formados apenas de carbono e de hidrogênio, que vão possuir uma única ligação dupla. Então, nós temos aqui o exemplo, carbono e hidrogênio com uma única ligação dupla. Nós temos aí o menor alceno encontrado, que é o eteno, certo? Esse eteno, ele é o gás mais produzido do mundo, certo? E é muito utilizado em países com baixa produtividade agrícola para pegar o eteno e utilizar para a produção do etanol, certo? O alcino nada mais é do que hidrocarboneto que vão possuir uma única ligação tripla. Aqui nós temos o exemplo do etino, certo? Conhecido também como acetileno, né? Um tipo de composto que libera muito calor, certo? E os alcadienos, por sua vez, vão ser os hidrocarbonetos que possuem duas duplas ligações. Devido a isso, não dá para confundir com o alceno, que apresenta uma única ligação dupla. Apresentou duas, por isso que o nome alcadi de duas eno, certo? Bom, esse alcadieno, por sua vez, ele pode ser classificado em acumulados, alcadienos conjugados e alcadienos isolados, que nada mais são do que compostos que os acumulados, você percebe que as ligações duplas, alcadi, duas ligações duplas, elas estão uma atrás da outra, estão acumuladas, certo? Os conjugados já vai acontecer da seguinte forma, um composto que apresenta duas ligações duplas, porém, elas estão conjugadas. Eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, certo? Tem uma alternância. E os isolados, também existe essa alternância, porém, com uma quantidade de ligações simples intermediárias em maior quantidade. Percebam que aqui eu tenho apenas uma simples separando os conjugados. Já nos isolados eu vou ter duas simples, então tem um na ponta, uma ligação dupla na ponta, e o outro na outra ponta, certo? Bom, nós temos ainda os compostos, as funções dos hidrocarbonetos, que são as de cadeias fechadas, que são os ciclanos e os ciclenos. Os ciclanos nada mais são do que hidrocarbonetos saturados de cadeia fechada. Ou seja,
um hidrocarboneto que só vai apresentar ligações simples. Já o ciclênio vai ser um hidrocarboneto que possui uma única ligação dupla e vai apresentar cadeia fechada, como vocês podem observar aqui, tá certo? E, por último, como eu havia mencionado no início, os compostos aromáticos, né? A função dos hidrocarbonetos aromáticos. Quem são esses hidrocarbonetos aromáticos? Né? São hidrocarbonetos de cadeia fechada também, porém que obrigatoriamente deve possuir um núcleo aromático, que vocês podem observar nessa imagem que nós visualizamos aqui. Uma cadeia fechada que apresenta alternâncias de ligações duplas e simples. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então, muito obrigado a todos que assistiram essa videoaula. Ela faz parte da atividade integrante do curso de Criação de Videoaulas, promovido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Até mais.